você tem uma grande missão na terra. Jesus não chama ninguém para ficar ocioso. Jesus não chama ninguém para ficar realmente parado em algum canto, em algum lugar. Jesus chama pessoas para estar operando em sua obra. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, nós estamos caminhando nessas semanas, como já falamos agora há pouco, estamos caminhando dentro de um propósito que Deus colocou em nosso coração, de que Deus possa proceder em nós cura. Deus proceder cura. Cura em todas as áreas da nossa vida, mas de maneira muito especial nesse tempo, uma cura da alma. A nossa alma é onde reside os sentimentos, as emoções, é onde reside as aspirações, onde reside a história, onde reside as nossas questões relacionais. É na nossa alma que nós vibramos com o outro, é na nossa alma que nós sentimos o outro, é na nossa alma que nós mesmos nos sentimos. E para que isso possa haver cura, é necessário que nós tenhamos entendimento que tudo acontece pela fé. No domingo passado nós falamos sobre fé, a importância da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não conseguiremos nos articular, porque se a cura vem de Deus é só por fé. É pela fé que nós vamos compreender e entender que Deus quer curar, e Deus cura. E nós queremos que Deus faça um concerto em nossa vida. Uma das coisas bonitas de ouvir e ver é um concerto musical. E Deus quer fazer um concerto na sua vida. Quer fazer com que a sua vida seja uma vida bonita de se ouvir e de ver. Deus quer transformar a sua vida num concerto agradável a você próprio e às pessoas que estão ao seu redor. Concerto. E essa noite nós queremos falar sobre um tema muito especial para que haja concerto nesta casa, nesta igreja, nas famílias, na sua vida. Eu quero estender aqui, de maneira muito especial, nosso abraço fraterno a todos quantos nos veem pela televisão. Eu tenho recebido e-mails de pessoas, mensagens de pessoas que estão assistindo essas mensagens pela internet. E está aí uma grande oportunidade de você anunciar isso aos seus conhecidos, aos seus amigos. A partir de terça-feira já está a pregação do domingo na internet, no site da nossa igreja. Basta entrar no site da igreja, Igreja Presbiteriana Filadélfia, e você vai encontrar a mensagem pregada no domingo. Então, queridos irmãos, divulguem, porque tem muitas pessoas por aí precisando de cura, muitas pessoas. E basta você se lembrar um pouquinho na sua família, na sua vizinhança, pessoas atormentadas na alma, pessoas sofridas na alma. E essa noite nós queremos falar sobre medo, medos. Medo, você não precisa ser dominado e aprisionado por ele. Medo. O tema de hoje é sobre isso, medo. Medo é um sentimento normal, é um sentimento que tem a ver com a nossa natureza. Medo de queimar a mão, medo de se ferir, medo de poder ocasionar um acidente, de sofrer um acidente. Medo de ficar realmente com algum tipo de problema grave por imprudência. Medo. Então, medo é um sentimento por demais natural. Mas o medo, quando entra num complexo de desequilíbrio, ele passa a se tornar um grande agravante na nossa vida. Medo, ele é normal. Medo desequilibrado passa a se tornar uma grande ação de destruição naquela pessoa que vive sob o medo. Medo, meu irmão, ele não pode dominar você. Mas se você não souber lidar com essa situação, com esse procedimento, ele se torna um grande dominador da sua vida. Grande dominador. Às vezes nós até lidamos com alguma regularidade, com algum equilíbrio, mas ainda assim, aquém do que deveria. Permitimos que esses medos possam causar traumas graves ou algum desconforto pequeno. Medos que entram na nossa vida causando distúrbios momentâneos, ou às vezes muito longo, muito longo. Tem pessoas que vivem
sofridas, sofrendo por causa de medos por toda a vida. Muitos de nós, muitos de vocês, talvez essa noite ainda venha cultivando algum tipo de medo que tenha lhe causado grande transtorno ou algum transtorno. Mas eu quero dizer que não precisa isso. Não há necessidade disso. Você pode viver liberta do medo. E eu quero aqui recitar alguns medos. Evidente que eu não, com a lista que eu tentei apurar, ainda existem vários outros que você, por certo, vai se lembrar de alguns outros. Mas eu vou estar falando alguns aqui. Medo de falar em público. Medo de falar em público. Medo de dirigir. Medo de altura. Medo de ambientes fechados. Medo de escuro. Medo de ser assaltado. Medo de violência, sofrer uma violência. Medo de animais. Medo de répteis. Medo de insetos de toda a natureza. Medo de ficar doente. Medo de ficar doente. Medo, pânico. O medo mais acentuado, pânico. Medo do amanhã. O que vai me acontecer amanhã? Medo do amanhã. Medo de fracassar. Eu não faço porque vai dar errado. De fracassar. Medo de novas experiências. Medo dessas experiências que poderão ser um benefício na sua vida, mas tem medo. Por medo não vai, não arrisca. Medo de novas experiências. Medo de envelhecer. Pessoas que têm medo de envelhecer. Medo da morte. Pessoas quando pensam na morte entram em pânico. Medo da morte. Medo de não ser salvo. Medo de não ter a salvação. Medo de pessoas. Determinadas pessoas causam medo. Medo de pessoas. Medo de amar. Pessoas que têm medo de amar. Medo de ter um relacionamento amoroso. Medo de sexo. Pessoas que têm um medo pavoroso de sexo. Sexo salutar. Medo, sexo no casamento. Medo de sexo. Medo de frustrar-se. Medo de se tornar um relacionamento frustrante. Então, se inibe nesse relacionamento por medo de frustrar-se. Medo de dinheiro. Medo de não ter dinheiro. Medo de ter dinheiro. Eu conheço pessoas que têm um medo terrível porque têm dinheiro. E pessoas que têm medo porque não têm dinheiro. Medo de fazer negócios. Não faz negócio porque tem medo de dar no fracasso, perder. Medo de negócios. Medo com finanças. Tem medo de lidar com as finanças. Medo de perda de emprego. Pessoas que entram em pânico até porque ficam imaginando, se eu perder o emprego. Medo de perder o emprego. Medo de falar de Jesus. Medo de orar em público. Medos. Quais outros medos? Dessa pequena lista que você vai se lembrar agora que você vive, sente e que está na sua vida. Medos. Medos. Quero te dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo também pela TV, quero te dizer que medos desequilibrados é como uma amarra. Te amarra, te amordaça, te cega, te trava o entendimento, te aniquila. O medo descontrolado, desequilibrado, não tratado, ele vai fazer com que você viva uma vida extremamente pequena, muito menor do que poderia viver. Deus nos criou com uma capacidade de sermos vencedores. Deus não te criou para ser uma derrotada, um derrotado. Deus te criou para ser realmente uma pessoa que vai fazer toda a diferença na sociedade que você vive.
E uma das grandes experiências de vitória que você já teve na sua vida, todos vocês, todos nós, eu sempre digo isso, vou repetir, que você é um vitorioso, você nasceu para ser vitorioso, você nasceu para ser vitoriosa, você nasceu para vencer, você nasceu para ser uma pessoa importante, você nasceu porque você já nasceu num processo de vitória. Você é a resolução de uma grande batalha, uma grande batalha. Você ainda quando era uma semente, um espermatozoide, para você ser ovulado, você teve que vencer milhões de outros concorrentes para ser você. Para ser você. Para você ser o que você foi concebido em vitória. Em vitória. Deus fez cada um de nós vitoriosos. Se não fosse assim, para que Deus faria tantos espermatozoides assim para um único óvulo? Para quê? Bastaria um. Bastaria um único espermatozoide, fecundando num único óvulo, pronto. Mas por que tem tantos? Porque Deus criou você para ser vitorioso, para ser vitoriosa. Você não foi criado por Deus para viver num contexto de bancarrota, derrota em derrota. Você veio criada para ser um vitorioso. Vitorioso, vitoriosa. E se não bastasse a concepção, vem Jesus na terra, morre na cruz, derrama o sangue dele, para dizer para você que você é mais do que vitorioso nele. A Bíblia diz isso, somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. A Bíblia reafirma isso. A Bíblia enfatiza isso. Que você é um vitorioso em Cristo, você é uma vitoriosa em Cristo. O que significa isso? Significa que você é um batalhador e uma batalhadora. Imagina um exército de pessoas preparadas para vencer. Entram na luta para vencer. Estão destinados a vencer. E vão vencer. Mas acontece que ao longo da vida, chega um inimigo no teu ouvido e começa a implantar dentro de você medos. Medos. E qual é o propósito do medo? Qual é o sinônimo de medo? Covardia. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é feito de covardes, mas de vitoriosos. Está aí uma grande questão. A Bíblia diz que o reino de Deus é feito de vitoriosos, de corajosos, de corajosas. Logo, não é lugar de medo. Lembra que estamos falando aqui de medo descontrolado, desequilibrado, desconcertado. Mas é assim que nós vivemos, alimentando medos. Desta lista que eu disse, ou outros que você tem, com certeza. Mas a boa notícia essa noite, que dentro da semana de propósito nós estamos vivendo, hoje é dia de libertação dos medos. Se você crê nisso, fala um amém mais forte. Hoje é dia da libertação dos medos, queridos. Eu creio que ao sair por aquela porta, a hora que você sair por aquela porta, você vai estar completamente liberto dos medos que Satanás tem impingido na sua mente, na sua alma, para fazer de você um derrotado, fazer de você uma derrotada, fazer de você uma pessoa parada, escravizada, anulada. Deus quer te levantar como um homem, como uma mulher de fibra. Alguém que tem coragem, alguém que seja destemido, alguém que seja uma pessoa que se levanta nesta terra para fazer a diferença, levantar nessa terra em nome de Jesus para destruir as obras do diabo, destruir toda e qualquer infama obra do diabo na sua casa, na sua família, na sua vida. Deus não te fez para ser subjugado, mas para ser o subjugador do diabo. Amém? Meu irmão e minha irmã, é muito importante entender isso. Você que está em casa, é muito importante entender isso. Deus nos concebeu desde o ventre
para sermos vitoriosos? Por que cargas d'água você pensa que é um derrotado? Por que cargas d'água você vive sujeito ao medo? Deus nos fez para a vitória. E essa igreja se levanta para dizer: somos um exército de homens e mulheres vitoriosos. Amém? Como fazer isso, queridos? Abram comigo lá em Números, capítulo 13. Uma história por demais conhecida, mas que vai servir de base, de sustentabilidade, sustentação para a nossa meditação nessa noite, para enriquecimento, para libertar tua vida de qualquer medo. Qualquer medo, seja ele pequeno ou grande, seja ele momentâneo ou longo, seja ele que foi construído na sua alma, lá na tua infância, na sua adolescência, na sua juventude, no início do seu casamento, no seu casamento, seja onde for, no seu trabalho, seja onde for. Hoje, o Espírito Santo está aqui e vai fazer uma grande obra de libertação dos medos. Em nome de Jesus. Números, capítulo 13, a partir do versículo 25, uma história, como eu disse, muito conhecida. E você vai entender como devemos proceder nessa libertação de medo ou medos. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela, pois eles estavam trazendo ali várias iguarias, vários produtos que trouxeram da terra. Continuando. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, gigantes. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Abaixe sua cabeça. Ore ao Senhor. Deus vai estar revelando ao seu coração medos. O Espírito Santo vai revelar no seu coração medo. E mediante esta palavra, a palavra de poder, Deus vai operar na sua vida. Eu não vim hoje aqui falar sobre assunto de medo. Eu vim hoje aqui tratar do problema do medo em nome de Jesus. Vou repetir, eu não vim aqui falar ao teu coração sobre medo. Eu vim aqui em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, na presença do Espírito Santo aqui, e o Espírito Santo vai operar no seu coração, na sua vida, tratamento, libertação, não somente entendimento. Por isso, ore agora, ore a Deus, faça com que o Espírito Santo prescrute o seu coração, adentre a sua alma, traga à tona, começa já desde agora, declarar, confessar a Jesus medo, seja qualquer medo que você lembre
Declare agora a Jesus, confesse a Jesus agora. Diga a Ele, este é o meu medo que eu estou trazendo ao Senhor agora. Seja medo ou medos. Ore ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sinto a tua presença, Espírito Santo, que já me constrange. Eu sinto que o Senhor, ó Deus, já está fazendo a obra. Eu sei que eu poderia parar aqui a pregação, que o Senhor já está fazendo a obra no coração de cada um. Eu sei que o Senhor já está tirando, Deus, já está revelando, já está trazendo à tona medos no meio do seu povo. Mas sei também, por isso eu te glorifico, que o Senhor já está operando, através da operação do teu Espírito Santo, arrancando, curando, libertando desses medos. Aleluias, glória a Deus. Senhor, fale conosco mesmo, derrama da tua unção sobre esse teu servo, sobre cada um presente aqui, em nome de Jesus. Aleluias, amém. Querido irmão, querida irmã, eu quero te dizer que a Bíblia é o nosso grande farol. É o nosso grande farol. Para que servem os faróis? Para iluminar, para direcionar, para cuidar, para salvar, para ajudar, para dar condições de vida, porque sem farol os navios afundariam. Sem farol no seu carro à noite, você por certo colidiria. Sem farol, você nem sairia. Sem farol, a nossa vida não faz sentido. E a Bíblia é o nosso grande farol. Por isso, cada vez que nós a lemos, ela nos direciona, ela nos guia pelos caminhos corretos de Deus, pelos vales verdejantes, por onde eu devo andar, por onde eu devo caminhar, o que fazer e como fazer. Nesse texto que nós lemos, nós vamos entender um farol. Compreenda que é o farol na tua vida, nesse momento. Querido irmão, olhe comigo o versículo 32. O contexto aqui era este. Josué e Caleb havia dado o relatório daquilo que eles viram, aquilo que eles presenciaram, aquilo que eles sentiram, aquilo que eles viveram. É importante que o que você acabou de fazer agora em oração é o seu relatório. O seu relatório. E o relatório de Caleb foi um relatório sincero, honesto. Ele trouxe à tona, para todas aquelas pessoas, a realidade. O Espírito Santo trouxe à tona da tua vida e vai continuar trazendo, vai continuar revelando hoje ainda, à tona, a tua realidade. E nesse contexto, ele revela coisas complicadas. E aí começa-se a reação do povo, que é isso que queremos conversar aqui agora. Reações que vêm dos medos. Primeira reação, versículo 32, diz assim: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O que ele estava dizendo, querido? Ele estava dizendo que melhor é abrir mão das vantagens que Deus tem para nós do que enfrentar o problema. Melhor é abrir mão de todas as bênçãos que nós temos para receber de Deus, aliás, prometida de Deus, do que enfrentar o problema. Eu não quero enfrentar o problema, porque vai ser complicado enfrentar esse problema. Eu não quero enfrentar os meus problemas de alma, porque vai doer. Eu não quero enfrentar os problemas de alma, porque vai gerar uma grande luta e eu não estou a fim de lutar. Até porque, nós vamos ver na sequência, haverão mais consequências. Então a primeira coisa que nós temos diante dos nossos medos
é que nós não queremos enfrentá-los porque tem medo do que vai acontecer. O medo alimentando o medo. Você entende isso? O medo alimentando o medo. E essa é uma das grandes ações estratégicas de Satanás. Ele usa exatamente o seu medo contra você de maneira evolutiva. Ele vai evoluindo. O medo não tratado, o medo não operado, o medo alimenta o medo. Isso se torna uma luta sem fim, contínua, constante. E a sua vida, cada dia mais e mais, vai deixando de ter as oportunidades que ela poderia ter por causa dos medos. Assim foi com esses homens. Eles, quando viram o que viram, perceberam o que perceberam, tiveram medo. E o medo alimentou mais medo. E essa postura foi: não vamos sair daqui. Não vamos fazer nada. Não vamos lutar. Não vamos enfrentar. Então lembre-se disso. O medo alimenta o medo para não haver a libertação. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto está no versículo 28, 31 e 33. Vejam lá comigo. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que são os gigantes. 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E o 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, inseto que você pisa. Mas o mais grave, e assim também éramos aos seus olhos. Eles não foram conversar com aquele povo e dizer: ei, nós somos israelitas, estamos do lado de lá do Jordão, e o nosso negócio, sabe qual que é? Nosso negócio é atravessar o Jordão, vir aqui e aniquilar vocês. Aí, o povo de lá disseram para eles, veja que eu estou só fazendo uma alusão: ei, se vocês vierem para cá, nós vamos destruir porque vocês são gafanhotos perto da gente. Eles disseram isso? Não. Não houve esse diálogo. Isso estava onde? Na mente deles. Na mente deles. A mente deles dizia o seguinte: já somos derrotados. Não adianta ir porque nós vamos apanhar. Nós vamos ser aniquilados. A segunda grande questão que esse texto nos mostra é que quando você vive sob o medo, você não acredita na vitória. Não acredita que vai dar certo. Não acredita que você vai ser liberto. Não acredita que isso vai ser extirpado. Você desiste antes de começar. Agora, imagina o diabo vendo isso. Ele nem precisa fazer nada com você, porque você já está derrotado antes. Você não quer nem lutar. Você não quer nem enfrentar. Então está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Para o diabo está tudo certo. Você já está sob controle. O medo gera isto. O medo gera controle. Mas que controle é esse? É um controle tirano. É um controle satânico, maligno, destrutivo. Você está sob controle do medo. E uma vez sob controle do medo, está sob controle das trevas. Ah, pastor, mas o meu medo é um medinho pequenininho. Eu quero dizer para você que Satanás nunca vai se conformar com o pouco. Nunca. Satanás nunca vai desistir de você. Satanás vai lutar com você toda a sua vida. E uma das grandes armas dele é usar a sua fraqueza com medo. Medo. Medo faz com que você não lute. Pior, faz com que você já se sinta um derrotado, uma derrotada. Para tudo o que você tem de medo. É assim que estava nesse povo.
O povo, quando viu os gigantes, logo não era pouca coisa, eles já estavam derrotados. Então, nem queriam sair, nem queriam andar, nem queriam caminhar, nem queriam sequer tentar, porque eles já estavam derrotados. E com esse sentimento, melhor que não vá mesmo. Porque se for com esse sentimento, a derrota é inevitável. Inevitável. Todas as vezes que você entra numa empreitada já pensando que você vai ser um derrotado, pode ter certeza, a probabilidade de você ser derrotado é imensa. Imensa. Você já entra derrotado, que forças que você tem para poder vencer? Praticamente nenhuma. Mas lembra o que eu falei no começo? Deus te fez um vitorioso. Deus te fez uma vitoriosa. Deus está dentro de você. E se Deus é com você, quem é contra você? Se Deus é contigo, você já é maioria. Agora, se você tiver você e mais um outro no mesmo propósito, então é covardia para o inimigo. É covardia. Deus e eu somos maioria. Deus e você é maioria. Deus é o general de guerra. Deus é o todo-poderoso. Deus é o Senhor da vitória. E você tem a ousadia de acreditar que não vai ser vitorioso, que não vai ter vitória, porque você tem medo. O medo não é um sentimento, quando desequilibrado, de Deus. Não é de Deus. É teu. E que o inimigo, de maneira muito astuta, que não perde oportunidade, quadriplica o potencial da destruição na sua vida por causa do medo. Medo. Primeira coisa, então, que nós vimos é que quando nós temos medo, seja de qual for, a gente já tem uma atitude de paralisia. Paralisa, gente. Paralisa. A segunda atitude é de derrota antecipada, vergonha antecipada, destruição antecipada. Não aconteceu nada, mas você já está vivendo sob a destruição. Terceiro, versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aqueles povos, porque eles são mais fortes do que nós. Ou seja, a gente já diminui as nossas forças diante do que tem que fazer. Eu olho para a situação e eu já me vejo absolutamente fraco. Eu diminuo a minha força, minimizo o meu potencial. Então, eu olho para o inimigo, eu o acho um gigante. Eu o acho muito mais poderoso. Mas para complicar mais ainda, eu me vejo um gafanhoto mesmo. Eu me vejo um gafanhoto. Eu me vejo um nada. E aqui gafanhoto é algo que naquele tempo, ou lá no Oriente, era muito complicado, porque gafanhotos quando vinha, dizimava tudo. Nós não temos problema com gafanhotos aqui. Eu vou usar um outro inseto. Barata. Barata. Eu troco o gafanhoto aqui por barata. Eu me sinto uma barata. Sabe o que é isso? Eu vou trocar aqui, eu vou ler aqui, ó. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos um monte de baratas. E assim também eles nos olhavam como baratas. É isso, querido. É isso que o medo faz. Te coloca numa posição de se sentir uma barata. Mas, meu querido, minha querida, presta atenção, você que está em casa, presta atenção. Deus te fez para ser um vitorioso, uma vitoriosa, alguém que é para vencer, um soldado de Cristo, uma soldada de Cristo, alguém que vai ser general de Cristo. Como pensar, sentir, viver como barata? É isso que o medo faz. É isso que o medo traduz. Troca na sua mente os valores que Deus pôs para colocar os valores do diabo. Você é um grande homem, uma grande mulher. Você nasceu para vencer. Você nasceu para influenciar a sociedade que você vive.
Você nasceu para ser sal e luz. Você nasceu para ser farol. Você nasceu para fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para você e falar: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Mas como as pessoas olharão para você se você pensa que você é uma barata? Como? O Senhor quer gerar uma nova configuração. O que é configuração? Fazer o quê mesmo quando a gente faz no computador? Fazer né? Formatar. Formatar. Esse é o termo. Deus quer formatar a nossa vida com respeito a essa história de medo. Deus, essa noite, quer aniquilar toda e qualquer situação de medo que está te impedindo de você ser o que Ele quer que você seja. E o que é pior, meu irmão, nesse texto, capítulo 14, versículo 1. Pessoas que vivem o medo fazem isso. Olha lá, 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou toda a noite. Aqueles homens que deram esse relatório de medo, trouxe para as pessoas o quê? O quê? Muito medo. Muito medo. E quem eram eles? Eles eram príncipes. Eles eram os príncipes do povo. Eles foram escolhidos a dedo para irem lá e fazer a averiguação, o relatório. E eles voltam e fazem o quê? Contamina todas as pessoas. O medo que estava dentro deles leva para as pessoas que estão ao seu redor e todos passam a ser pessoas com medo. Quando nós não tratamos o medo, ao invés de sermos farol, referência, somos a praga que leva o medo para todo canto. Pensa nisso, que coisa terrível o pastor está falando. Mas é isso. Quando nós não curamos o medo, quando não tratamos o medo, quando o medo não está sob controle, muito pelo contrário, ele está no descontrole, e nós vivemos sob o medo e vivemos com medo, ou alimentamos o medo, ou guardamos o medo, nós influenciamos pessoas nessa mesma direção. Deus não te chamou para levar ninguém para a destruição. Deus tem te chamado, e essa igreja tem se levantado nessa cidade de Curitiba para ser um povo que leva pessoas para terem vida e vida abundante em Cristo Jesus. Pois nós somos o quê? Cristãos. O que é ser um cristão? Um pequeno Cristo. E Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham uma vida em abundância. Vida transbordante. Vida que possa ser realmente uma vida que leva vida. Somos homens e mulheres de Deus. Somos do exército de Jesus. Nós não somos baratas. Somos homens e mulheres que Deus chamou, Deus criou, Deus regenerou, Deus habita dentro de nós e, portanto, somos mais do que especiais. Mais do que especiais. E para tanto temos que aprender com quem? Com Caleb e Josué. Vamos sair um pouco fora dos pessimistas de plantão e vamos olhar para os realistas em Cristo, que é Josué e Caleb. O que eles fizeram? Primeiro, esses dois se colocaram no meio do povo, entre o povo e aqueles outros colegas príncipes. O que eles fizeram? Rasgaram as suas roupas, se largaram no chão e disseram: reia, espera um pouco, ouçam o que eu tenho a dizer. Mas para eles disserem o que vão dizer, para eles abrirem a boca e falar o que iam falar, eles primeiro tinham que fazer o seguinte: eles tinham que calar dentro deles a voz da derrota.
Como é que alguém pode dizer para outro alguém, creia na vitória, se ele vive no medo? Ou vive com medo? Como pode um general de guerra guiar um exército se ele transmite medo? Medo. Existem generais lá no tempo da guerra mais antiga que diziam para o pessoal, vá, mas tinha aqueles que diziam, siga-me. E é muito mais fácil você dizer, siga-me, para convencer, do que dizendo, vá. Mas é muito mais fácil se acovardar dizendo, vá, que eu fico. Nós só poderemos dizer para a pessoa, siga-me, porque eu vivo sem medo, porque eu creio num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu sinto, do que eu quero. Eu creio num Deus que traz vida onde tem morte. Eu creio num Deus que transforma circunstâncias. Eu creio num Deus que opera com sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio num Deus. Mas para eu dizer isso, eu tenho que viver isso. Caleb e Josué, quando começaram a dizer para o povo, eia, espera aí. Eles não somente diziam, mas eles viviam aquilo. Porque eles criam mesmo, de verdade. Primeira coisa que nós temos que fazer é calar lá dentro de nós a voz medrosa e negativa. Você tem que dizer para a tua alma, ô alma, não é assim. Eu creio num Deus que é poderoso. Aliás, Ele mora dentro de mim. E portanto, alma, fica na tua, porque o meu Deus é poderoso. Seja qual for o medo. Diga para o medo, você, medo, está debaixo do poder que há no nome de Jesus. É necessário dizer isso. Então eu tenho que calar a alma do medo. Segundo coisa que eu aprendo com Josué e Caleb, é que eu preciso calar a voz externa. Olha lá comigo o versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele disse para o povo, fica quieto, para de falar essas coisas negativas que vocês estão falando aí. Porque nós estamos crendo, não na nossa força, nem no nosso poder, mas eu creio na palavra de Deus. E se Deus disse que nós vamos lá e vamos vencer, então vamos vencer. Então vamos vencer. O que você precisa crer é na palavra de Deus. Se a palavra diz que você pode viver e deve viver sem medo, então viva sem ele. Não deixe ele te dominar, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é de covardes. E covardes é sinônimo de medo, desequilibrado. Então a segunda coisa que aprendemos com Josué e Caleb é que você tem que calar as vozes negativas ao seu redor. Quando alguém chega para você, e hoje ouvimos isso na escola dominical, quando alguém chega para você e traz uma notícia negativa, uma visão negativa, uma visão de derrota, uma visão de medo, você não tem que alimentar mais medo, pelo contrário, você diz assim, ei, eu creio num Deus que tudo pode, mas eu não consigo, eu não tenho, eu não vou, não é possível. Você diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Creia no Senhor Jesus, creia no poder que há no nome de Jesus, e nós vamos levantar desse pó, nós vamos consertar isso. Deus há de ir conosco, e se Deus é por nós, quem é contra nós? Você tem que levantar a palavra para eliminar a voz de medo ao seu redor. Você tem que calar a voz que está ao seu redor. Você não pode compactuar com a voz de medo. Você tem que se levantar contra a voz de medo. E tem que dizer para a voz de medo, isso não é comigo não. Porque eu sou de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E Deus é por mim. Se Deus é por mim, não há nada disso não. Eu sou mais do que vitorioso em Cristo. Pode parar, pode parar. Pode parar. É isso. Terceiro, você tem que abrir sua boca, como eles abriram. O que eles fizeram? O que eles falaram?
Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Certamente vamos vencer. Você tem que abrir a sua boca e dizer isso. Certamente este medo vai embora. Certamente isso nunca mais vai me afetar. Certamente isso não vai me dominar. Certamente isso é coisa do diabo. Certamente Deus já varreu da minha vida. Certamente eu estou liberto. Certamente eu não vou mais me submeter a isso. Medo escuro? Não vou ter mais. Medo das alturas? Não vou ter mais. Medo de avião? Não vou ter mais. Medo, não vou ter mais. Tudo aquilo que está te amordaçando, aquilo que está te amarrando, te aprisionando, isso não é de Deus. Então, lança fora o medo. Lança fora o medo. Quarto, 14:9. Olha lá comigo. 14:9. Eles continuavam falando ao povo. Eles estavam dizendo: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não tema. Você tem que entender isso, aceitar isso, viver isso. O Senhor é contigo, homem de Deus. O Senhor é contigo, mulher de Deus. Você não está só. O Senhor é contigo. O Senhor está na tua casa. O Senhor está na tua família. O Senhor está dentro de você. O Senhor está na sua casa, eu repito. Você não pode deixar que o medo vença, porque o Senhor está contigo. O que Josué e Caleb estavam dizendo aqui? Vamos lá, porque esse povo nós vamos comer que nem pão, porque o Senhor é comigo. Se o Senhor é comigo, então não tenho que ter medo. Não há como viver debaixo do medo, porque o Senhor é conosco. E Deus não é Deus de medrosos. Deus não é Deus de medrosos. Deus é Deus de homens e mulheres corajosas, destemidas e valorosas. Deus é Deus que opera para a vitória na tua vida. Por isso que eu estou dizendo com absoluta convicção, hoje é tempo de libertação. Porque Deus quer, Deus opera assim. E por fim, por último, você precisa agir e lutar com fé. Que é o que nós pregamos domingo passado. Agir e lutar com fé. E a fé, meus irmãos, é o que vai trazer o sobrenatural para o natural. O que é isso? Quando as suas forças se extinguirem, quando a sua confiança estiver abalada, creia que o Senhor proverá na sua vida. Creia, Deus vai operar na sua vida. Lembra do episódio de Josué? Por que Josué falava isso com convicção? Porque ele vivia isso. Qual foi a primeira batalha de Josué depois do Rio Jordão? Quem lembra? Muralhas de Jericó. E como é que ele venceu? Por fé. Então ele vivia o que pregava. Ele vivia o que pregava. Na hora que ele teve que enfrentar a primeira grande batalha da sua vida, ele a venceu por fé. Por fé. Por isso que somente ele e Caleb realmente adentraram a Canaã de Deus. E o que simboliza a Canaã de Deus, queridos? O lugar da vitória. Lugar da vitória. Lugar da conquista. Lugar da onde você vai viver com a sua família em paz. Lugar da paz. Lugar da vitória. Lugar da conquista. Então, esta noite, você precisa agir na direção da vitória. Assim como Josué foi nos muros e Deus deu a ele uma incumbência, a ação que parecia tudo menos militar, mas era de fé, você vai fazer a mesma coisa aqui hoje. Você vai ter a oportunidade de agir por fé. Você vai derrubar as muralhas que estão te prendendo no medo. E você vai
passar por cima dessas muralhas, porque Deus é que vai derrubar as muralhas, do jeitinho que ele fez com as muralhas de Jericó. Deus é que derrubou as muralhas de Jericó. Hoje à noite, aqui e agora, Deus vai derrubar as muralhas. Nós vamos orar agora. Você vai colocar uma mão no seu coração e uma mão na sua mente, aqui na sua fronte. Põe a mão aí na direção do seu coração e a outra põe na mão na fronte, na testa, na sua testa. Uma no coração e outra na sua testa. Vai dizer assim: Senhor Jesus. Repita o que eu vou orar. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é poderoso para realizar em mim uma obra de plena limpeza, extirpando de mim todo medo que está alojado na minha alma e na minha mente. A partir desse momento, eu ultrapassei as muralhas do medo e fui até o altar. Na representação desse pequeno papel está a minha libertação de todo medo. Eu creio que o Senhor há de completar a obra que começou nesta noite. E eu te louvo, Senhor Jesus, por tão grande obra, pois sei que está me tornando um vitorioso em Cristo Jesus. Te agradeço no profundo da minha alma, porque sei que estou saindo daqui hoje liberto, solto e livre para fluir no poder que há no nome de Jesus. Aleluias. Senhor, eu te agradeço de todo o coração por esse momento precioso, em que nós demos esse passo importante, nessas semanas de propósito, aonde sabemos que o Senhor está operando agora, para estar retirando, como que uma mão poderosa de dentro de nós, todo medo desequilibrado, nocivo e maligno. A partir de hoje, Senhor, você tem um povo aqui liberto, louvado seja o Senhor. E nós queremos viver, ó Deus, com essa liberdade, com esta forma livre de qualquer medo, porque a partir de hoje, nós somos um povo ousado, um povo de coragem. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós vamos continuar, ó Deus, nas semanas vindouras, com mais áreas, com mais temas de libertação. E sei, meu Deus, que o Senhor há de prover sobre nós e em nós uma grande ação poderosa do teu Espírito, fazendo com que saiamos daqui, Pai, saiamos desse tempo de oração e de jejum, muito mais fortalecidos, muito mais equipados, muito mais preparados para as batalhas desta vida. Te louvamos, ó Deus, de todo o coração. Te louvamos, Senhor Jesus. Te louvamos, Espírito Santo de Deus. Te louvamos porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento precioso em nossas vidas. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre vocês, sobre a sua casa. Que o Senhor possa fazer de você um grande homem, uma grande mulher dele. Que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre vocês, trazendo a paz dele na sua vida, na sua casa. Paz essa que excede todo entendimento. E que as infinitas misericórdias de Deus se renovem na sua casa, na sua vida, a cada manhã. E que todo espírito de medo está arrancado da sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluias, amém. Queridos,